Então agora a gente vai começar falando, eu expliquei sobre as parashiot, as porções, 52 porções que são divididas. E a gente vai falar aqui de uma porção, de uma dessas porções, que vai ajudar a entender um aspecto moral muito forte de uma das parábolas do Evangelho. Então essa paraxá que a gente vai falar, ela chama Shelach, ela está no livro de Bamidbar, no deserto. Eu sempre tenho dificuldade de traduzir os nomes em português, porque eles estão escritos diferente. Então vamos lá. Nos conta, Shalach significa enviou. Enviou. O povo judeu tinha saído do deserto, recebeu a Torá. O povo judeu tinha saído do Egito, recebeu a Torá e estava chegando em Eretz Israel, estava chegando na terra de Israel. E aí, o povo judeu estava ali acampado e Moisés, ele escolhe 12 pessoas. A tradução está 12 anashim, 12 espiões. Mas anashim não são espiões, são pessoas virtuosas. 12 pessoas das mais virtuosas do povo de Israel. E aí eles acampam próximo a Canaã e Moisés vai enviar esses 12. Essas 12 pessoas virtuosas, eles ficariam em Israel por um determinado tempo, 40 dias. Lembra que a gente explicou do 40? Não é exatamente 40 dias. É uma simbologia de um preparo para uma atividade espiritual. E eles ficam 40 dias e eles iriam retornar e falar notícias para o povo de Israel. Eles iriam falar o que é que eles viam em Israel. O que é que o povo judeu encontraria em Israel. E aí, 10 desses 12, eles, quando retornam, caluniam. Durante a viagem deles, conhecendo Israel, eles começam a criar um complô para caluniar, para mentir sobre a terra de Israel. E só 2 desses resolvem não caluniar. O primeiro é Caleb e Yoshua. Yoshua e Caleb, eles não aceitam, eles falam, não, nós não vamos participar dessa condição. E diz a Torá, de uma maneira simbólica, que em função da mentira desses 10, o povo judeu ia permanecer, completar os 40 anos no deserto, e aquela geração toda iria morrer, e nenhum deles entraria em Israel. E Moisés, como nós comentamos ontem, ele não entrou em Israel em função de ele bater com o cajado na pedra, ao invés de falar com a pedra quando o povo teve sede para jorrar água para o povo de Israel. Então, o que acontece? Essa história, ela é interessante porque, mais uma vez, o número 10, ele é explicado dentro da compreensão da cultura judaica como um número onde mostra 10 potencialidades espirituais, 10 sefirot, mas como nós não contemos elas ainda totalmente desenvolvidas, elas se tornam 10 aspectos de fragilidade. Por exemplo, ser amoroso é uma potencialidade. Mas quando eu não sou, porque eu ainda não desenvolvi essa potencialidade ao máximo, a falta dela se torna uma fragilidade. Então esse número 10 significa isso. Significa a fragilidade humana. Então por isso 10 deles iriam caluniar. E é interessante que os sábios da Torá perguntam, mas não eram pessoas virtuosas? Por que é que eles erram? E alguns interpretadores dizem que
no deserto, o povo judeu vivia só. E isso representa que se adentrassem a terra de Israel, eles teriam que conviver com os cananitas. Eles teriam que conquistar, e isso representa as relações interpessoais espinhosas. Então o povo de Israel prefere permanecer no egoísmo de viver sozinho do que ir conviver, adentrar a terra prometida. A terra prometida, nós já vimos ontem, pelo que nos explica, eu vou repetir porque algumas pessoas podiam não estar, nós já vimos ontem que representa, está na psicografia de Chico, no livro Paulo e Estevão, Gamaliel explica a Paulo que a terra prometida não é um lugar físico especificamente, mas é um estado de espírito de quando se aceita o evangelho, de quando se conecta verdadeiramente às leis divinas. Então, adentrar a terra de Israel, aqui está nesse sentido, não é o sentido literal, e dizem os sábios da Torá, que igualmente o povo de Israel não queria adentrar a terra de Israel, porque se eles adentrassem, eles deixariam de receber a maná. Conta o livro que no deserto o povo de Israel recebia todos os dias maná, significa uma porção de comida, uma porção, e não tinha que trabalhar para receber. Isso significa que para entrar na terra de Israel, o povo judeu iria encontrar a convivência espinhosa e o trabalho físico, teria que trabalhar no dia a dia. E que eles resolvem caluniar esses 10 espiões porque eles não queriam isso. Eles preferiam continuar vivendo no âmbito da espiritualidade, mas sem a prática. E, como nós vimos, somente esses 2, eles não entram. E é interessante que conta que durante o trajeto, quando entram os espiões, havia tido uma série de mortes para os cananitas naquela região de Israel. E aí o que acontece? Era a providência divina auxiliando para que eles adentrassem a terra de Israel. Lembra, a terra simbólica. Mas o que o povo faz? Eles falam, bom, se todos estavam ocupados com as mortes que aconteceram naqueles dias, vamos dizer que a terra é uma terra de pestes. Existiu uma lenda que na cidade de Hebron, onde estão enterrados os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e todas as matriarcas, com a exceção de Raquel, eles lá estavam enterrados. Existiu uma lenda, que também é um simbolismo, que era uma terra de gigantes. E eles chegam e caluniam para o povo e para Moisés. Mas, como existia essa lenda, eles tinham medo de enfrentar isso. E o único que foi até lá, entrou num lugar que se chama Marpelá, que está lá a visitação até hoje, em Hebron, foi Caleb. Ele é o único que se joga, como diz o texto, sobre o túmulo, o Kever, o túmulo dos patriarcas, e ele pede. Mas ele pede com muita força, com muita sinceridade. Esse episódio, a Parashá de Shalach, ela vai ficar tão marcada na história do povo judeu que no Salmo 106, o rei Davi vai falar: desprezaram depois a boa terra que lhes havia sido prometida, por não acreditarem em sua palavra. Em suas tendas murmuraram lamúrias, não atendendo à voz do Eterno. Será que o povo judeu precisava enviar espiões? Moisés garante que não, que para ele era suficiente a promessa de Deus. Mas eles quiseram ver. Esse é o motivo. Eles desconfiaram da palavra de Deus. E aí diz, murmuraram lamúrias. Começaram a se lamentar,
a dificultar o fato de terem que entrar e caluniaram. E aí, pergunta 658, a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se leres mais com os lábios do que o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor, com sinceridade. Não creias, pois que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. A prece que fazemos por nós mesmos pode modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus. Eu ilia as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão força para suportar com coragem, e então elas parecem menos duras. Caleb, assim como os outros, e Yoshua, assim como os outros 10, eram homens virtuosos. Mas o texto, ele enfatiza que ele pede, como nos explicam os espíritos superiores, que Caleb, ele teve a tentação, ele tinha a dificuldade de passar por aquela prova, mas ele se entrega à prece sincera. E assim ele vai ganhar força para passar aquela vicissitude. E vamos se lembrar, a gente vai falar de uma parábola. Esse é o contexto de uma parábola. E é interessante que depois são dadas, eu vou ler aqui, quando a tribo de Eudá, de Yoshua, recebeu o seu território sob a liderança de Yoshua, Caleb recebeu os territórios da cercania de Hebron. O povo de Israel, depois, os descendentes deles, foram divididos em 12 espaços, cada um deles recebeu um dos pedaços das terras de Israel, que se formaram onde ficaram as tribos. E aí é interessante que diz que Yoshua se chamava Roshea, e foi acrescentada uma letra ao nome dele. A recompensa dele seria essa, e se tornou Yoshua. Yoshua em português é Josué. E Caleb, que aqui está Caleb, vocês vão entender porque eu estou falando Caleb e não Caleb, já. E Caleb, ele recebeu uma recompensa menor. Mas quando a gente olha o esforço de Yoshua, que ele simplesmente ele se segura, mas ele não faz aquela prece sincera. Ele não se entrega tanto a Deus. Fica uma dúvida. Por que é que a recompensa de Yoshua foi maior se o esforço foi menor? Parece injusto, né? Você fala, poxa, ele se jogou. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos sobre a prece. A gente encontra uma exemplificação disso perfeita, de uma prece verdadeira, onde ele se coloca realmente a pedir para que a prova dele, para que ele tenha força para passar a prova de não ceder à tentação de mentir. Outros sábios da Torá dizem que aqueles 10 espiões, eles mentiram, eles decidiram caluniar, porque se Yoshua e Caleb, eles perderiam a liderança política do povo de Israel. Então eles falam, vamos manter assim, que nós somos os 12 mais virtuosos, mais reconhecidos. Então se a gente continuar dentro dessa, se a gente falar que não vamos entrar à terra de Israel, a gente permanece assim no nosso estado de conforto, não cedendo, eles cedem à política. Mas por quê? Se as tentações eram fortes, as recompensas foram diferentes e aquele que mais se esforçou e mais entregou a vicissitude a Deus. E aí tem uma passagem
muito interessante. No livro Voltei, nosso irmão Jacó conta que quando ele desencarnou, ele narra o livro, ele estava em uma praia, e nessa praia que ele se encontrava, junto a Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, ele deveria esperar alguém que iria acompanhá-lo nesse processo de desencarnação. E de repente, ele olha assim para longe e ele vê uma luz brilhante, uma luz forte, muito forte, vindo cheia de pontinhos luminosos, vindo em direção àquela praia. E quando chega aquele espírito, uma luz que ele tinha, uma luz própria, gigantesca. E ele fica com vergonha, porque a luz dele era fraquinha, fraquinha. Eu não sei se aqui fala também essa expressão, um fifó. É uma luzinha bem fraca, assim, bem, sabe aquela luzinha bem pequenininha. E aí ele pergunta, quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? E aí eles respondem. Falam, olha, ela foi uma professora na zona rural. E me deu um nó na cabeça quando eu li. Porque irmão Jacó foi diretor da FEB, foi Frederick Figler, judeu inclusive. Ele fundou, era dono, sócio da Odeon. Ele fundou a Casa dos Artistas, ele no Rio de Janeiro, ele mantinha uma série de instituições de caridade. Uma caridade, trabalhos de caridade que para a gente alcançar, muitos de nós teríamos que realizar, assim, trabalhos realmente gigantescos. E ela era uma professora na zona rural. Que diferença. E ela com essa luz forte, e ele narra o livro que ele chega até assim, invejinha, sabe? Dela, daquela luz. E o que poderia ser? É que nós olhamos a evolução do espírito, ainda de uma maneira muito matemática, mas sem buscar compreender a fundo como se dá a evolução do espírito. Quando a gente olha, por exemplo, Emmanuel, que ele vem falhando há 2000 anos, a gente vê uma vida de falhas, mas repleto de potencialidade. Ao final do livro, quando ele desperta, nós vemos aí em 1500 anos ele se tornar um dos espíritos da pleiade da verdade. Ele escreve a mensagem sobre o egoísmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1500 anos. Quando a gente vê Paulo de Tarso errando, adquirindo débitos grandiosos, sobre todas as condições possíveis. O mestre amoroso, a Abigail, um anjo ao lado dele. E ele escolhe os caminhos mais difíceis. Mas quando ele desperta, em poucos anos de vida, ele alcança um patamar evolutivo gigantesco. Nós ainda olhamos para a evolução como se evoluir espiritualmente fosse dar um passinho de cada vez. Quando nós pensamos na eternidade e que um passo de cada vez na eternidade, ele causa muito efeito. Mas com um espírito como Paulo de Tarso, que, como nós dissemos agora há pouco, manipulou os maiores sábios do povo de Israel com sua inteligência para apedrejar um dos corações mais puros do seu tempo, Gesiel, Estevão. A gente vê, quando ele desperta, seria como se aqueles que estivessem andando, passinho por passinho, visse uma estrela cadente, um avião a jato passando. Mesmo nos erros, mesmo errando, nós muitas vezes estamos desenvolvendo as nossas forças espirituais para o lado errado, para o lado contrário. E quando Paulo de Tarso, quando Públio Lentulus, Emmanuel, eles canalizam
todos os erros, a força que é o patrimônio do Espírito, eles se colocam como estrelas cadentes, como espíritos que evoluem 50 anos em 5, né? Como, se não me engano, JK, né? Disse, eles fazem a evolução de muitos milênios em poucos anos. E aqui, essa reflexão serve para o livro Voltei, serve para Caleb e Yoshua. Por quê? Irmão Jacó, ele fez muito. Ele fez muito. Realmente, ele fez um grande trabalho. Mas a potencialidade dele era muito maior do que ele realizou. E aquela senhora que dedica todo o amor ao trabalho tão importante da educação, mas que em números parece um trabalho menor. Quando se pensa em milhares de assistidos, centenas por dia nas obras, ou milhares por dia nas obras que realizou o irmão Jacó Frederick Figler, em relação à da professora, a gente se atenta para os números e não para o espírito. E aqui, diz que a força que Caleb fez era uma força muito, mas muito maior. A sua tentação era muito maior em relação à sua evolução espiritual. Daí então, tem uma passagem no livro de Juízes, capítulo 7, versículos de 1 a 8, que conta que Gideon ele estava liderando o povo para entrar, invadir a terra de Israel. E lá estavam os midianitas. Gideon tinha um exército de 22 mil homens. E aí, Deus diz para ele, a gente está dizendo assim, simbolicamente. Deus diz a Gideon, fala, olha, aqueles que tiverem com medo, que deixem você. O seu povo ainda é muito numeroso. Aí ficam só 10 mil homens. Deixa eu ver. Fica 10 mil. E aí ele fala, Gideon, ainda você não tem o exército que você precisa para invadir um dos exércitos mais poderosos daquele tempo. Fala, aqueles que beberem água, como um cachorro, você vai usar. Ficam só 300 homens. Agora, né, como é enigmático. Aqueles que se comportarem como um animal, nós não aprendemos que evoluir o espírito é nos afastar dos instintos e nos conectar a Deus? É enigmático, né? E o que quer dizer isso? E eles invadem com esses 300 homens e ganham a guerra. Caleb, que eu estou dizendo, como no hebraico nós não temos vogais, aqui eu até escrevi sem vogais, de cá para lá, pode-se ler Caleb, Caleb, Caleb. E o que significa? Caleb. Significa cão, cachorro. Então, os sábios da Torá, eles nos explicam que existem 4 níveis de interpretação. E aqui nós estamos no terceiro e mais profundo nível, o terceiro mais profundo. O mais profundo de todos, ele é dito como Yesod. Que ele é a interpretação, a compreensão espiritual, o segredo. É o pulo do gato. Mas antes desse, dentro daquele processo de estruturação arquitetônica dos textos em hebraico, eles se remontam como os mesmos objetos constroem diferentes casas na construção civil, diferentes prédios, mas os mesmos, ferro, cimento, tijolo, aqui também. E esse é um dos elementos
importantes. Quando ele fala lá, nos explicam os sábios, do cachorro, quando ele é citado, ele não está dizendo aqueles que se comportem como cachorro, aqueles que se liguem aos seus instintos, à sua animalidade. Mas ele está dizendo aqueles que se comportem como Caleb, entregando a sua fé na providência divina, sendo resignado e obtendo a condição, a humildade de pedir a força para Deus e de reconhecer a fragilidade do espírito dele, que os outros 10 não reconheceram. E aí, agora, a parábola que ela se encontra dentro do mesmo conceito, que é a parábola do rico e o Lázaro. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no adeus, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que recebestes, os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Primeiro versículo: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Esse conceito da vestimenta, todas as vezes que ele aparece no Evangelho, ele tem um importante conceito. E todas as vezes que nós vermos vestido de púrpura e de linho, nos explica Emmanuel que ela é a simbologia da cristalização do orgulho. Significa que ele possui as condições materiais plenas para auxiliar, mas ele se enclausura no seu egoísmo e pretende não ajudar. Havia um pobre de nome Lázaro. Lázaro, em hebraico, vem da palavra la'arzor, ajudar, ajuda. Tinha um pobre que pedia ajuda. É daí que vem esse nome. O pobre se encontrava à porta da casa do rico. E é interessante que ele usa a palavra chagas. E é muito interessante, porque chaga é a doença que é tida como tzará, que é uma das pragas do Egito. E é dito que a irmã de Moisés, Miriam, ela proferiu Lashon Hará, que significa falou mal, maledicência. Ela foi maledicente. E quando ela é maledicente, ela recebe essa tzará. E do mesmo jeito que ele se encontrava à porta da casa do rico,
diz Moisés, nesse mesmo miolozinho da Torá, que a penalidade, aqueles que tinham tzará, deveriam sair do acampamento, viver à porta do acampamento, sair de dentro do convívio, como Lázaro, que se encontrava na porta da casa do rico, até que estivesse curada. Depois que estivesse curada, ela retornaria. Poderia retornar para dentro do acampamento, o que no livro Céu e Inferno vai explicar que os 3 passos são arrependimento, a expiação e a restauração. Então é como se estivesse dizendo que a tzará vem em um processo de adoecimento em função de uma falha moral. Mas, após se arrepender e expiar, você pode voltar ao convívio do povo, porque aí você vai restaurar essa convivência. De uma maneira simbólica, é isso que está sendo dito sobre Lázaro. Mas mesmo estando ali, ele pede ajuda. No versículo 21, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Não é somente o rico o único devedor. Somos ricos, nós, muitas vezes, os portadores de família que abandonamos os peregrinos sem lar, sem carinho. Somos nós, os filhos da juventude, que menosprezamos a velhice. Somos nós, os portadores da inteligência, que se ocultam na inércia do seu saber e no egoísmo de não transmiti-la. Somos os abastados de saúde, que esquecemos os doentes. Somos os privilegiados da alegria, que nos isolamos no egoísmo do rico, em nosso oásis de prazer, e nos esquecemos daqueles, os mais necessitados. Somos os felizes da fé, que não nos colocamos, assim como fizeram aqueles 10, nos abstemos de encontrar as nossas vicissitudes sob o pretexto de não concorrer com a tentação. E nós vemos de Caleb, nessa passagem, que ele faz justamente o contrário. Mas ele se entrega mediante a providência. E daqui essa palavra, cães. Os bálsamos aplicados sobre as chagas que ele enfrentava são os aspectos psíquicos que é descrito por Caleb. O mesmo mecanismo que foi utilizado por os sábios da Torá para se entender o livro de Juízes, que não fazia sentido, aqui não haveria sentido de dizer que os cães vinham lamber as chagas. O sentido é, verdadeiramente, se entregar à prece, à oração, à confiança na providência divina. E nós vemos que Lázaro, por momento algum, durante toda essa parábola, ele lamenta. Ou como diz o Salmo 137, em momento algum ele lamenta lamúrias. Olha como o contexto cultural, o contexto arquitetônico, quando nós pensamos que os 12 apóstolos eram judeus, viviam dentro da cultura, obtinham um conhecimento que era difundido a todo o povo judeu, exerciam, praticavam a religião. Olha como esse aspecto vem dentro do texto, de uma maneira que passa tão despercebida. Versículo 21, eu já expliquei. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão em seu seio. O seio de Abraão é a representação
do mundo vindouro. Quando se diz, eu comentei ontem com vocês, que na noite de Pêssar, da Páscoa judaica, se come reclinado para a esquerda, pois como homens livres. Significa que ele alcançou a posição de poder reclinar-se junto a Abraão. Alcançou a posição de desvencilhar dos vícios morais. E o Hades é a expressão que se refere, em grego, ao mundo vindouro. Versículo 24. E clamando, disse o rico, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Muitos de nós, quando nos encontramos nas dificuldades, temos a sede da água viva do Evangelho, mas só a sede não é necessária. É necessário que tenhamos a fome de preencher os nossos espíritos e que tenhamos o despertar íntimo de nossas consciências. Quando falamos de Paulo e de Emmanuel, notoriamente, eles obtêm nas suas vidas o despertar de suas consciências e se tornam trabalhadores exímios, exemplos para nós. Daí então, lembra de um conto de Sócrates, que eles se encontravam junto aos seus discípulos, e seus discípulos então lhe dizem: Sócrates, nós pegaremos o maior déspota da Grécia, nós colocaremos ele amarrado e amordaçado sobre a sua frente. E você falará por horas sobre a sua moralidade. Ao final, ele será um homem bom. Ele será um homem moral. E Sócrates então diz: eu aprendi com minha mãe, que era uma parteira, que uma mulher só pode dar à luz se ela estiver grávida. O despertar das consciências, ele é íntimo. Não adiantaria, parece que o Lázaro é um espírito mau, que ele não quer apenas dar gotas, molhar os seus dedos nas gotas da água do Evangelho para refrescar aquele momento. Mas era necessário, nessa condição, o sofrimento. Era necessário que ele tivesse a fome do Espírito, o despertar íntimo, para que ele pudesse mudar. É isso que nos explica esse versículo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te do que recebestes, os teus bens na tua vida, e o Lázaro, somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. É interessante que nós vemos o Lázaro passando pelo processo de expiação, do ponto de vista da materialidade, como um coitado, como alguém que se encontra em uma posição inferior, mas, ao desencarnar, ele passa pelo processo de expiação e ele está livre daquelas amarras, ele está em paz com a sua consciência. Ninguém deve para ninguém, devemos para a lei, para a nossa consciência. Ele entra num aspecto de paz em sua consciência. E é interessante uma história que se encontra no livro Renúncia, de Alcione, que ela, quando ela vai encarnar com um caráter missionário, ela já se encontrava em um plano sem a necessidade de encarnar no plano físico, no mundo material. E ela, por amor, para auxiliar, um amor eterno, ela decide encarnar. E ela é alertada sobre as dificuldades que, mesmo estando em sua condição espiritual, que ela encontraria na Terra. Estando encarnada, ela encontraria as paixões da materialidade. E ela ainda é alertada. Muitos, na sua condição ou em melhores, foram e por lá permaneceram.
por adquirirem novos débitos. Essa inversão de visão, mesmo sendo espíritas e repetindo como clichê, nós somos espíritos encarnados, não somos homens com uma vida, mesmo a gente repetindo como clichê por tantas vezes, nós no nosso dia a dia não percorremos o sentido literal para cada um dos momentos que estamos vivendo e por quantas vezes cada um de nós confunde as riquezas que nós recebemos com os deveres que deveríamos cumprir para obter a paz no mundo vindouro, no Hades, como fez Lázaro. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte o que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão pouco os de lá passar para cá. Qual é o abismo? O abismo é o abismo dos remorsos de nossas misérias íntimas. Nós, adquirindo os débitos para com nossa consciência, nós mesmos, sob o auxílio dos nossos espíritos tutores, escolhemos as provas das quais nós passaremos, as expiações, e dessa forma nós caminhamos dentro da vida para, como por exemplo Lázaro, que escolhe aquela dificuldade, mas se entrega sob a resignação, sob a fé na divina providência, se entrega ao aspecto psíquico, ao aspecto moral que é trazido por Caleb e que depois, em outra passagem no livro de Juízes, ele enfrenta uma grande guerra, e essas grandes guerras, dentro do conceito judaico, dentro da moral do judaísmo, elas não são guerras propriamente físicas. Nos explica o capítulo 2 ou 3, salvo engano, do livro Tânia, que nós vivemos em constante guerra contra nós mesmos. Dentro dessa simbologia, diz que o cérebro seria um grande rei e o coração outro. E que eles brigam por um mesmo reinado, o nosso corpo. E nessa constância, parte dos momentos está conquistado pelo cérebro, pelo intelecto, e parte pelo coração, que ele coloca o coração não em função do sentimentalismo, mas em função do Nefesh Adamit, em função do sangue que está vinculado ao coração, ao primitivismo. Adamit vem de sangue, dos instintos animais, não da moralidade. Não de colocar-nos acima do que nos pede o sangue. É esse o conceito que nós encontramos no livro, nesse Sefer Tânia, sobre esses aspectos da guerra que traz lá no livro de Juízes, que foi repetido. E é interessante, no item 26 do livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, é um suplício para o orgulhoso ver-se de cima na glória, rodeados e festejados aqueles que desprezaram na terra, ao passo que ele é relegado nas últimas fileiras. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos que todos podem ler. Nenhum meio tem de se esconder e dissimular-se. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-lo. Para o avaro, ver o seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por sua causa. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz compassiva o vem consolar. Não pensou, senão em si próprio durante a vida, ninguém pensa nele, nem o lastima depois da morte. É exatamente, inclusive, as mesmas palavras que não é permitido pelo abismo do remorso em que se encontra ele, receber a água de Lázaro. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa
de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê o testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Eu me perguntei o porquê desses 5. E foi aí que eu encontrei a passagem de Miriam, que fica para fora dos portões, para fora, irmã de Moisés, que fica para fora do acampamento, da mesma forma que Lázaro. Pois ele está no capítulo 5, no versículo 5, no livro de Bamidbar. É bem interessante. E exatamente a mesma condição. E aqui a gente vê a sutileza, a maior das sutilezas do egoísmo. Pois ele se remete a retornar para auxiliar os seus familiares. Quando a humanidade toda necessita de compreensão, de explicação sobre os aspectos da vida espiritual. Os aspectos mais sutis do egoísmo. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E é interessante que nós, nesse momento, ele possuía Moisés e os profetas. Ele possuía o conhecimento necessário para não sucumbir às provas das quais ele estava sofrendo. O rico nessa prova. E os irmãos, os familiares, igualmente possuíam as mesmas condições. Onde está escrita a lei divina? Na consciência. Todos nós, eu tenho certeza que cada uma das pessoas que aqui se encontram, todos nós, possuímos as condições para superarmos, para compreendermos como devemos agir mediante as nossas vicissitudes. Mas nós temos Moisés e os profetas, o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, terceira revelação, o Consolador prometido, o próprio Cristo em espírito, que nos explica o mundo espiritual que gostaria Lázaro de explicar àqueles que amavam. E nós, ainda nessa condição, como estamos nos comportando? Estamos nos comportando como Lázaros, resignados, que mesmo necessitando de ajuda, obtendo humildade para compreender a necessidade da prece, ou nós estamos nos cristalizando no nosso egoísmo? E disse ele, não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Nós temos a doutrina dos Espíritos. Mas tem um detalhe aí, que ele lembra o Abraão, que entre ele e Lázaro, o rico, né, tinha como é que se diz? Um abismo intransponível. Ou seja, então, a questão de, eu entendo como vibração, né? Então, onde ele estava, a vibração tão diferente de onde estava o rico, que ainda que ele tentasse, ele, a meu ver, ele não sentiria facilidade a fazer isso.
Logicamente que com um esforço grande, já numa condição superior, ele poderia fazer algo, mas não seria tão fácil em função das condições em que o rico se colocou, entendeu? Que não tinha nada a ver com Lázaro, não tinha nada a ver com o problema do rico, porque o Lázaro cumpriu bem com a sua missão, o outro não. Por isso, porque se deu justamente ali aquele momento, né? Que o momento em que Lázaro aceita a condição dele e pede apenas ajuda, me ajudem para eu conseguir cumprir essa situação que eu estou aceitando. E o outro, que poderia ser este, que poderia dar esse salto, né? Não conseguiu dar o salto. Então, na desencarnação dos dois, as condições estão dadas para aquele momento. Aí tem a diferença da vibração, da sintonia, um está com a veste apropriada, o outro não está. Porque perdeu-se ali momentaneamente, que a gente sabe que é momentaneamente, eu disse que todos nós temos outra chance, perdeu-se naquele momento as condições de estarem os dois junto a Abraão. Né? E é interessante, e também assim a gente vê pela sua fala, né, tão conhecedor, que mais uma vez Jesus derroga o que não é a lei dos profetas, né, dos 10 mandamentos, quando ele diz, quando ele aceita que Lázaro não estivesse fora da cidade, mas que ele estivesse sendo acolhido, que era dever o acolhimento. Né? Quando diz que a gente é muito rígido, então, mais uma vez ele diz, né, as vestes, a rigidez da lei. Pela rigidez da lei ele está até certo, Lázaro é impuro, né? Não podia nem estar dentro da cidade. Mas aí ele coloca novamente a questão da caridade. Só um detalhe, você falou, perdeu momentaneamente, né? Ali no plano espiritual, eles estavam nas condições reais deles, um distante do outro em função da própria evolução espiritual. No campo físico, tem a facilidade do corpo, que permite que a gente se encontre, mesmo com diferenças acentuadas de evolução espiritual. Daí é onde funciona a caridade, né? Nós estamos todos juntos, mas cada um de nós tem um nível diferenciado. Lá no plano espiritual, não, cada um na sua condição real. Emmanuel vai dar uma mãozinha para gente entender. Então, pergunta 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado como costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aí aqui a gente vê, né, ainda porque eles não tinham alcançado, o rico ainda não tinha alcançado esse estado de consciência, né, que está sendo descrito aqui. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo, os outros é muitas vezes o que o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Depois dessa pergunta, Kardec tem uma nota explicativa, onde ele nos explica que todas as vezes que nós praticamos a caridade e nós encontramos o desprezo de nossas ações, isso é que faz com que nós nos enclausuremos. E o rico da parábola, ele está enclausurado no egoísmo e talvez não temos condições de julgá-lo, mas por tantas vezes ele até tenha tentado, mas por não
colocar no fundo de sua essência a caridade, como nós vemos um pouco atrás, a lei de justiça e caridade, e depois levando a lei de justiça, amor e caridade, como ela era compreendida, ele tinha a obrigação, o dever, com a sua consciência, ele tinha consciência das leis, dos costumes para assim praticá-lo. Mas como foi desvirtuado esse entendimento, ele erra dentro dessas questões que coloca Kardec. Aqui a nota de Allan Kardec. E aqui o texto que eu falei que Emmanuel vai nos explicar. Que horas termina? Tá. Então eu não vou ler o texto, mas vamos explicar. Ele fala, ele explica para nós, Emmanuel, que não é a posição social que obteve o rico, que obteve Lázaro, ou a posição social que obteve o rico, que os colocou naquela posição. Mas como nós vimos com Caleb, como nós vimos, é a maneira pela qual eles escolhem enfrentar as provas. É indiferente se ele era rico ou se era pobre. Como nós vimos lá, a vida é um ciclo, ou as vidas são ciclos, as existências são diferentes ciclos que percorremos. Ora na posição de Lázaro, ora na posição de rico, ora com chagas, ora na condição de ajudar. E o que faz com que Lázaro seja colocado ao seio de Abraão em paz com a sua consciência é a maneira pela qual ele decide enfrentar a prova. Então, quase todos esses aspectos foram tirados da obra de André Luiz e de textos de Emmanuel sobre essa parábola. Só esse ponto do Caleb, que traz o mesmo aspecto que explica Emmanuel, que talvez Emmanuel não tenha explicado da onde ele tirou. Mas hoje a gente consegue compreender dentro da arquitetura do texto hebraico como isso é profundo e como em pequenas palavras trazem um entendimento completo do aspecto espiritual da qual transcorre. Fizeram duas perguntas. A primeira, o senhor que fez, né? Que foi a respeito do levita. Por que ele era semi-morto? Como a gente só tem 15 minutinhos, eu vou responder. Sobre a parábola do bom samaritano. O texto diz que ele estava semi-morto. Por que ele falou? Por que o sacerdote achou que ele estava morto? Primeiro, dentro do conceito cultural naqueles dias, a pessoa, quando ela era roubada, os ladrões, a moral do crime daqueles dias, entre aspas, do código de conduta do crime daqueles dias, os ladrões, eles só agrediam a pessoa se ela se opusesse. Então eles deixam ele nu e agridem ele. Significa que aquele homem, ele tentou lutar para não ser roubado. Mas o costume, a tradição judaica é que os mortos sejam enterrados nus, não enterrado com roupa. Então é por isso que ele considera ele morto. E o levita, né? Por que o levita? Porque os levitas também são trabalhadores do templo. Eles também realizam os trabalhos, as funções, realizavam os trabalhos, as funções dentro do templo de Jerusalém. Teve uma outra pergunta que o senhor fez? Sobre a questão de passar para o outro lado, que a gente representava. A gente estava se ocupando de ajudar, passando para o outro lado que você falou. E está na condição de ajudar que estava caído. Vai para o outro lado, para subir a posição, para não ter que ajudar. O que é o bem, o que é o mal, a ausência do bem. Então ele escolhe não fazer o bem. Em função disso, ele passa a praticar o mal. Aí a expressão idiomática do Talmud
e do hebraico, que é esse passar para o outro lado da via. Tanto em aramaico, tanto em hebraico, provavelmente essa passagem ele deve ter falado em hebraico, porque ele falava com o doutor da lei, ele tinha pleno conhecimento. Mas tanto em hebraico, se fosse dito, tanto no aramaico, essa expressão, ela é uma expressão idiomática que simboliza, como foi dito, servir ao mal. E tem uma outra pergunta aqui que foi feita ontem. Segundo o estudo, Deus continua criando espíritos. Deus não cessa a criação de espíritos. Não seria injusto para esses, haja visto que irão demorar a evoluir? A criação sempre inicia com o primitivismo. Parece que os que já existem, nós, já estamos em vantagem com relação à evolução. Então, quando está lá no atributo da divindade, lembra que a gente falou que o ensinamento mais importante que Kardec traz é Deus é causa primária, inteligência suprema, e daí nós transcorremos os atributos da divindade, e um dos atributos da divindade é que Deus é eterno. Ou seja, ele está além do tempo. O espaço e o tempo são criações divinas. Nós precisamos do tempo para compreender, nesse estado de evolução, a evolução do espírito. Mas o tempo, ele é uma criação divina. Então a criação dos espíritos, ela está além do tempo. Essa visão de temporalidade, ela é indiferente. Quando a gente vê o respeito que foi colocado, o ensinamento de Abraão, que Jesus traz com tanta amorosidade na última ceia que a gente citou no estudo de ontem, quando a gente vê isso, Jesus não olha para a centelha divina e olha o momento. Porque o tempo é uma criação, é um aspecto fundamental para os dias de hoje. Para a nossa condição evolutiva, para o plano em que nós vivemos. Mas, e para o espírito em si? E para o espírito? O tempo é indiferente. Quando Jesus olha, ele enxerga só a centelha divina. Quando Abraão olhou, só a centelha divina. Então não existe, não é um aspecto de injustiça. Se, como o próprio Kardec diz, se esses aspectos não passarem pelo crivo dos atributos da divindade, eles estão falhos. Então é aí que esse aspecto ele rompe o atributo, um atributo. Certo? Foi há bilhões de anos atrás. Então, se ultimamente não houvesse um trabalho de criação, não estaremos aqui, porque já existem espíritos infinitamente, que nós não podemos nem conceber, no estado de superioridade de Cristo, de anjos, diante do Pai. Então, nós nem estaremos aqui se o trabalho não fosse conosco. É interessante, né, que a gente pensa, Kardec traz na Revista Espírita a escala dos espíritos crísticos, e tem aquela passagem, é muito legal, quando Chico fala para Emmanuel que ele queria entender Deus. E aí Emmanuel fala, você quer entender? Eu vou te acompanhar. Como eles saem do desdobramento do corpo e vão se afastando. Aí passam a ver a cidade, como o Google Earth, né? Mas eles vão para o universo, aí Chico vira para Emmanuel e fala, tá bom, vamos voltar, eu quero tomar um cafezinho. Então, a escala dos espíritos crísticos, que para nós é incompreendível, como coloca comunhão indescritível com o Pai, é o que André Luiz coloca, indescritível. A gente pode aqui ficar falando que a gente não vai conseguir descrever qual é essa comunhão. Dentro desse aspecto da evolução, se nós pensarmos, como disse Chico, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, mas existem espíritos muito mais evoluídos do que ele, como por exemplo,
governador do sistema solar, o governador da nossa galáxia, governadores das nebulosas. Então, toda a inteligência, toda evolução espiritual, ela é relativa, porque é absoluto. É só Deus. Você referendou sobre a questão da temporalidade. E nós nos lembramos de uma mensagem, inclusive acho que é a única mensagem de nosso Paulo de Tarso, no Livro dos Espíritos, quando ele fala de convergir, gravitar para a unidade divina. É o nosso foco. E Allan Kardec, sua grande capacidade de síntese, no livro A Gênese, quando ele sintetiza do que está a tratar a obra, ele diz assim: para Deus, passado e futuro são presente. Então, quer dizer, resumiu, né, de forma brilhante Allan Kardec o que significa o tempo. E nós estamos convergindo para a unidade divina e de não mais precisarmos desse tempo. Então a gente vê que não existe injustiça na criação. A justiça é plena. Outro detalhe é que nós queremos entender Deus pela razão. E a razão é muito pobre. Tá? Então, o André Peixinho, quando ele fez uma palestra sobre a fé, ele comentou bastante que do 4º Congresso do Maranhão, que o raciocínio é muito pobre, assim, e que a intuição que seria um recurso mais adiantado para o ser poder alçar as alturas da compreensão em relação a Deus e outras questões espirituais. Aí ele compara, acho interessante, porque ele disse que andar pela razão é como um alpinista que fosse subindo devagarinho a montanha, o perigo lá. E pela intuição é alguém que ia de helicóptero, enquanto ele ia com todo o sacrifício de helicóptero pegando tudo de uma vez. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria só fazer um ponto sobre essa questão aí da identidade. É que algumas denominações religiosas colocam essa passagem do Evangelho como, assim, contra a doutrina espírita, para dizer que não existe essa relação de lá para cá e nem deve ir para lá. Quem já morreu não vem mais aqui, e quem está aqui não pode ajudar quem está lá. Inclusive, nem as nossas preces não podem ajudar um irmão que está do lado de lá, porque Deus não permite por causa desse abuso. Eles colocam justamente isso aí para as pessoas desacreditarem que existe esse intercâmbio, né? E aí a importância do estudo, né? Porque Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, traz essa passagem, a passagem dos vendilhões do tempo, traz a passagem da figueira estéril, para que nós tenhamos a condição de realmente, no diálogo, dialogando com esses espíritos, que geralmente são espíritos de religiosos, que se opõem à doutrina espírita, né? Hermínio de Miranda traz isso bem claramente. Não me lembro o capítulo, mas é bem interessante. Os protestantes nos combatem justamente desse ponto aí. Não existe intercâmbio, porque Deus não permite. Quem já está para lá para o inferno, está no inferno. Quem está no céu e acabou, né? Acho que reforça também. Acho que esse trecho ele acaba por ser reforçado também por aquela passagem para que a gente se reconcilie com o nosso adversário enquanto ele estiver no caminho, porque à luz da doutrina espírita a gente pensa realmente nesse abismo, o quanto às vezes é difícil resgatar os débitos justamente por essa divergência fluídica, né? E quanto esse abismo espiritual das vibrações pode realmente nos afastar e fazer com que a gente demore bastante tempo para cruzar o caminho com aquela pessoa novamente, para que o resgate possa ser feito. Aí casa direitinho com essa passagem do Lázaro também. Eu acho que o principal que a gente tem que levar, o que eu tentei trazer um pouquinho para vocês, é realmente o que foi dito no começo. Que nós possamos estar em paz com o nosso passado, com esse cordão umbilical que liga a primeira revelação, e que esse trabalho dos espíritos superiores
sob a coordenação do próprio Cristo. Ele vem sendo feito de maneira gradual, mas que para construir essa mentalidade da nova era, essa mentalidade cristã da nova era, a regeneração da humanidade, como é importante a gente, de vez em quando, nesses estudos, principalmente vocês aqui do NEP, para que a gente possa dar atenção, para que a gente possa procurar esses detalhes, que a gente vê que é tão rico de cultura. São quase 4.000 anos de cultura dentro de textos, e que, se a gente fosse explorar a fundo, eu gosto muito daquela passagem que está no livro Obreiros da Vida Eterna, de Asclepios, que cita que ele é um espírito extremamente evoluído. E quando ele vai responder às perguntas de André Luiz, daquele grupo de espíritos que fazem um momento de concentração para que ele possa se materializar no nosso lar, porque ele já não tinha mais as formas humanas. E ele se materializa, sobre seus braços ele tem pergaminhos. E as perguntas mais complexas ele responde com um único versículo. Um versículo das cartas de Paulo, e vai citando versículos do Evangelho. Então, o Evangelho, o Velho Testamento, a doutrina espírita, são fontes inexauríveis de conhecimento por filtrarem a luz da verdade. A escada de Jacó, ela representa isso. De todos os degraus que nós estejamos, nós conseguimos tirar lições. Mas quanto mais nós subimos neles, quanto mais profundo se torna o conhecimento, maior se torna o horizonte aonde a gente pode enxergar. Então, acho que a grande ideia desse encontro é trazer esses conceitos que às vezes estão esquecidos, às vezes estão desprezados, mas são tão ricos e tão interessantes. Obrigado a todos vocês.